Boa noite, igreja. Meu nome é Paula, sou discípula da Carla Ruoco, que é 12 da pastora Carolina. E há aproximadamente 6 anos eu conheci a igreja Shaddai, onde eu vim assim, realmente com o meu coração mesmo despedaçado, porque eu sofri um amor do mundo, né, na época, por ele mesmo, que hoje é o meu marido. E, na época, eu tive um amor platônico, na realidade. Né? Eu vivia Hugo, eu respirava Hugo, eu não sabia de nada, assim, eu só queria saber de ficar com ele. E aí, quando a gente está na alma, a gente sabe que muitas coisas não dá certo. A gente sofre, a gente faz tudo por impulso, tudo da nossa vontade, a gente fica surdo, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ver os sinais que Deus tem para a nossa vida. E aí, nessa época, eu assim, já havia conhecido a Carla, né? E aí foi quando tudo começou, onde ela começou a me ministrar, a falar de Jesus, dessa dependência que realmente a gente tem que ter dele, né? E até mesmo da questão do amor próprio, onde eu não tinha, né? Então não tinha espaço para isso, eu não conseguia enxergar a minha vida sem ele. Nesse meio tempo, eu me afastei da igreja, fiquei 2 anos afastada, foi quando eu engravidei. E aí veio a minha bênção, que é o Paulinho, hoje está com 4 anos, né? E até então a gente não tinha feito casamento, nada, foi, né, daquele jeito. Mas aí, para a honra e glória do Senhor, a gente foi até o cartório, marcamos o casamento civil, só que eu ainda não tinha decidido realmente por Jesus, né? Eu estava ainda com um pezinho no mundo e outro em Jesus. E aí foi quando eu engravidei, que Deus me mostrou realmente que eu tinha que me posicionar e não aceitar algumas coisas que eu passava no meu relacionamento com ele. O Hugo, ele teve graças a Deus, ele já está curado, mas ele foi liberto do alcoolismo, né? Ele sofria porque por toda uma maldição hereditária, eu perdi o meu pai por causa do alcoolismo também. E assim, foi unindo algumas coisas, né? E de uma certa forma eu tinha uma carência de pai também que eu transferia para ele, né? E eu queria ser Deus na vida dele. Então eu achava que eu podia fazer tudo, né? Eu falava de Jesus, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me posicionar. E foi nesse período que eu realmente decidi. Quando eu engravidei, eu falei, não, agora eu vou me posicionar, e se realmente esse relacionamento é de Deus, ele vai vir para Jesus, ele vai se converter, e, para a honra e glória do Senhor, ele está aqui hoje. Ele teve um processo que ele, né, foi para o encontro. Quem já conhece uma pessoa que teve esse problema com o álcool sabe que é difícil, que tem essas recaídas, mas ele, durante esse período, ele conseguiu ficar um tempo sem beber, e aí tinha as recaídas, né? E ele ficava assim, com esse problema da bebida, tinha muitas outras coisas ruins que atrapalhavam o nosso relacionamento. A bebida em si já é um grande problema, né? E aí vem junto o ciúmes excessivo, a questão de ele ficar um pouco violento, enfim. Mas, para a honra e glória do Senhor, isso já não existe mais na nossa vida. Eu esperei mesmo em Deus. Muitas pessoas aqui que me conhecem sabem que eu já cheguei na pastora Carolina, até no pastor Murilo, para a Carla, querendo desistir mesmo, querendo o divórcio, porque eu falava, eu não aguento mais, eu não vou ficar esperando mais. Ele não quer saber de nada, eu vou entregar mesmo no altar. E aí, né, com oração, jejum, eu permaneci, e, para a honra e glória do Senhor, ele está aqui hoje, está liberto, não bebe mais. Teve uma libertação da parte do trabalho dele também, onde ele trabalhava com o pai dele, então ele não conseguia cortar o cordão umbilical, né, que existia. E hoje, graças a Deus, ele trabalha comigo no buffet, onde eu trabalho, que é o da minha irmã e do meu cunhado. E agora eu vou passar para ele falar um pouquinho. Bom, agora eu acho que ela já falou tudo, né? Então, agora
Com relação à bebida, foi muito difícil mesmo. Eu precisei da ajuda do pastor Murilo, do Reginaldo, que é meu líder, e de Deus, claro, né? Então, eu fui a primeira vez para o encontro, parei de beber, depois de um tempo eu voltei a beber, e fui a segunda vez para o encontro, parei de novo de beber, e até então eu estou limpo. E há um tempo atrás aí também eu tive um problema de câncer, que eu também fui curado em nome de Jesus, sem nenhuma sequela. E desse câncer todo mundo falava que eu não ia poder ter mais filho. E, como ela já falou, é mentira, eu tenho um filho de 4 anos, que é a coisa mais linda do mundo. Estou curado, agora a gente trabalha junto, a gente está com uma empresa aí já fazendo um merchan de decoração, de aluguel de brinquedos, e o buffet. Então é assim, Deus foi maravilhoso. O meu líder até viu que eu ia comprar uma perua, e eu falei, comprar perua? Eu comprei uma perua, graças a Deus a gente tem uma perua já, tem bastante brinquedo, bastante móveis, e Deus tem abençoando aí cada vez mais a nossa vida, e por aí vai. Eu sei que aí não parou ainda não. E agradeço a todos aí pelas orações, que eu sei que foi bastante gente. Vai falar? Tá bom. Boa noite, igreja. O meu nome é Antônia, eu sou discípula da dona Reinalda. Então, eu cheguei na igreja 1 ano atrás, exatamente 1 ano, fez agora em março. Eu cheguei destruída na minha vida, tudo. No meu casamento, eu tenho uma loja de roupa, a loja estava falida. Eu cheguei, achava que não tinha mais jeito para nada. E daí eu chorava muito, porque, nossa, como fazer se eu não tinha nem como começar? Aí foi que a dona Reinalda começou a orar por a minha vida, aí eu comecei a vir para a igreja, e mesmo eu vindo para a igreja eu achava que não tinha conserto, mas aí eu comecei a colocar fé no meu coração, e muita oração da dona Reinalda, e daí Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E eu devia muito, eu devia para todos os fornecedores, e eles começaram, mesmo eu devendo para eles, começaram a me ajudar, levava a roupa para a loja e deixava lá, conforme eu vendia, eu pagava para eles, e foi muito difícil. Então, eu tive que vender meu carro, porque eu não tinha dinheiro para nem comprar nenhuma camiseta, e eu vendi meu carro para pagar meus cartões de crédito, que eu devia, acho que uns 15 mil no meu cartão de crédito. E daí eu fiquei sem carro. Aí, quando foi com 3 meses, eu consegui comprar um carro de novo, melhor do que o que eu já tinha, graças a Deus. E aí foi daí que Deus começou a agir na minha vida a cada dia, e eu já consegui pagar praticamente todas as minhas contas. E assim, foi difícil, mas Deus, nossa, parece que Ele pegou a minha causa assim com muita vontade, sabe? E no dia a dia Ele foi trabalhando, me mudando. E hoje eu estou aqui, agradeço a Deus por tudo, porque o meu casamento está restaurado. Eu não gostava do meu marido, eu tinha nojo dele, nojo mesmo. Se ele encostasse em mim, era capaz de eu me lavar todinha. E hoje não, hoje eu falo para ele que eu amo ele, que Deus mudou a minha vida assim completamente. E graças a Deus eu sou uma pessoa que Deus me mudou também, em termos de relacionamento com outras pessoas, sabe? Agora eu sei falar de Jesus para as pessoas. E eu já estou na escola de líder, graças a Deus. E assim, a dona Reinalda fala para mim que logo, logo eu vou ser uma líder de célula, e eu creio em Deus, em nome de Jesus. E é isso, gente. Se apega com Deus, porque Ele muda mesmo. Eu achava que não. Isso é porque eu já estou na igreja, eu vinha de outras igrejas há muito tempo, mas igual aqui, eu nunca passei com a igreja igual aqui. Aqui é muito diferente, tem o amor das pessoas, sabe? Tem a confiança que você pega, e é diferente. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso, porque assim, só Ele muda, só Ele faz. Não adianta a gente querer fazer com as nossas forças, porque não vai adiante, e Ele muda mesmo. E glória a Deus
por a vida da dona Denalda, por ela estar nessa luta, assim, sabe? Porque não foi nada fácil, mas eu glorifico a Deus todos os dias por tudo isso. E é isso, eu acho que você tem que, sabe, cada vez crescer mais na presença de Deus e vencer, Glória, né? É isso, muito obrigado. Estou nervosa. Boa noite, igreja. Meu nome é William. Eu sou... Nossa, fugiu agora a palavra. Sou discípulo do Kleber Alencar e da Dani. Estou muito nervoso, gente. Mas... a gente vem para cá, aqui em cima, e fica nervoso, né? Mas Deus vai me capacitar. Eu cheguei aqui na igreja, como a maioria de vocês, assim, bem... a vida destruída. Eu não acreditava, não que eu não acreditava em Deus, mas eu achava que Ele não olhava para mim. A minha infância foi bem perturbadora, assim, eu tinha toque. Eu não gostava que as pessoas encostassem em mim. Eu tinha aversão a carinho. Eu não tive carinho do meu pai, então assim, só da minha mãe. Então assim, a minha mãe era a única pessoa que me beijava e em que a única pessoa que eu deixava tocar em mim. Quando eu cheguei aqui na igreja, as pessoas queriam me abraçar, queriam me beijar, e eu falava, meu Deus, ficava duro, assim. E todo mundo veio me beijar, era homem, era mulher, eu falava, meu Deus. Eu ficava preso, não conseguia fazer, e eu falava, Deus, me ajuda, né? Essas pessoas querem me tocar, o que eu vou fazer agora? E eu fui curado. E agora eu consigo beijar até demais. Outra coisa que Deus tinha que mudar na minha vida, eu achei que eu nunca ia conseguir falar isso abertamente, porque assim, todas as igrejas que eu já fui, isso era uma coisa que assim, eu me sentia envergonhado. Mas hoje eu sei que a vergonha que eu sentia era o diabo que colocava isso na minha vida. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 25, eu acho. Eu não lembro agora a idade certa, mas assim, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falava pra mim e para todo mundo que eu era homossexual. Eu não gostava de mulher, eu nunca tinha saído com mulher. As mulheres que eu conhecia na minha infância me rejeitavam, porque o homossexual, quando se entende por gente, ele acha que ele está doente, ele acha que ninguém entende, ele acha que é aquilo para a vida toda e ele nunca vai melhorar. E as pessoas falam, é uma doença, você nasceu assim. Isso é mentira do diabo, porque a gente não nasce assim. Quando a gente se determina a mudar, Deus faz, é só se abrir. Hoje eu estou aqui falando, assim, eu tinha muita vergonha disso, e assim, é uma coisa boa, porque a gente tem vergonha do que é errado na nossa vida, Deus mostra o que é certo. E Ele me mostrou. Todo mundo falava para mim que não existe ex-homossexual, que isso não existe, e também é mentira do diabo, porque existe, eu vou casar, ela está aqui. Ela é a mulher da minha vida. Faz 1 ano e 8 meses que a gente se conhece. Eu trouxe ela para a igreja. Todas as vezes que eu vinha para a igreja, eu sentava lá no fundo, via o apóstolo falando, e ele nunca me discriminou, nunca falou, olha, errado, sabe? Nunca me sentia assim. Aqui eu sempre me sentia acolhido. Por isso que eu voltei para a igreja e nunca mais vou sair. Porque aqui é minha casa de verdade. É onde eu me sinto bem, é onde as minhas forças são renovadas todos os dias. E o diabo falava que assim, que eu nunca ia ter uma família, que eu nunca ia gostar de uma mulher. Eram muitas mentiras na minha vida, assim. E Deus me mostrou que, assim, quando eu conheci ela há 2 anos atrás, há quase, eu não gostava dela. Eu achava ela horrível, nossa Deus, que pecado. Mas assim, ela... é feio isso, mas assim, hoje eu amo essa mulher demais, gente, Deus sabe. Ela teve um outro relacionamento e
O que passou, graças a Deus, hoje eu sou... Tem que falar, não vou falar disso, não. E ela tem 2 filhos que me chamam de pai, assim, a melhor coisa da minha vida. Deus vai me dar o meu, porque eu amo criança. Domingo passado eu entrei para ajudar a Bia, agora eu faço parte do Ministério Infantil, eu amo criança. Vou ter o meu. E Deus me mudou, realmente, assim. Ela sofreu muito nesse tempo todo que a gente estava junto, porque ela era mais a minha amiga do que minha namorada. Ela ficou 1 ano orando, jejuando, pedindo para Deus me tirar desse caminho. E foi muito difícil, assim, mas assim, Deus mudou realmente a minha vida. Agora, dia 5 de abril, dia 4 a gente casa no cartório, dia 5 a gente casa no religioso. Uma bênção de Deus, assim. Ela é o amor da minha vida. Ela emagreceu por mim, ela teve força de vontade. Ela pesava, sei lá, gente, não sei, mas ela mudou de verdade, foi de Deus. Ela não comia, foi o que a outra vinha, ela vivia o William, e assim, hoje ela vive Jesus hoje. Porque Jesus entrou na minha casa, assim, restaurou minha família. Nossos filhos, né, porque são meus filhos, eu amo eles muito. Vou te lá falar um pouquinho agora, gente. Gente, é difícil para mim estar aqui em cima. Eu tenho um bloqueio com palco, com púlpito, com tudo. Mas, como ele já falou, eu vou assinar embaixo. Assim, Deus é maravilhoso. O Deus que eu conheci nesse lugar não existe. É só aqui que a gente encontra, é só no meio dos irmãos. Foi difícil para mim a caminhada. A gente está 1 ano e 3 meses na igreja e todas as vezes que eu vi o William sair, a gente tinha que vir para a igreja, eu vinha sozinha e ele saía, porque no começo foi a mesma coisa, ele ia e voltava, e eu me mantive firme aqui, e eu orei, eu pedi a Deus para me mostrar o caminho, e se fosse ele, o homem da minha vida, o homem que Deus quer para mim, que tudo acontecesse, que ele transformasse, ele transformou, o William está aqui, em nome de Jesus eu creio que vai ser cada dia melhor, e que tudo que eu quero é que o nosso testemunho sirva para edificar a fé de todos, né? Porque era uma coisa que eu também não acreditava, ele que me trouxe para a igreja. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser cristã, nunca passou isso. Mas eu estou aqui, eu digo, eu não saio nunca mais, porque o que Deus tem feito, eu não tenho o que falar. Eu acho que está aqui a prova viva de tudo isso, né? Ele é a minha vitória, meu milagre. Bem, meu nome é Rogério Miguel. Para alguns aqui na minha igreja me conhecem como Miguel. Eu vim numa vida também destruída também. A minha esposa teve mais passagem aqui no púlpito aqui do que eu. Eu fiquei segurando a bênção e meu líder começou a cobrar, que estava na hora de eu estar testemunhando, falando o que Deus fez na minha vida, para os erros que eu cometi. A minha infância também foi uma infância sofrida. Eu vim da infância já destruída por causa do alcoolismo. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo, eu tinha 1 ano de idade, meu irmão tinha 8 meses. A minha família tem um histórico de espiritismo, da geração dos meus bisavós até a geração dos meus pais, no espírito. Macumbaria, feitiçaria, e eu fui consagrado nesse antro aí de perdição e bruxaria. Eu fui crescendo através disso daí e querendo fazer as coisas certas, querendo fazer tudo o que tinha que ter certo, a educação dos meus amigos, como eu via meu pai me tratando, como eu fui criado junto com meus avós e meu pai bebia muito, e eu pegava a educação que meus amigos tinham, que eu achava que era convívio para a sociedade, e fui me educando, assim, crescendo desse jeito. Aos meus 22 anos, mais ou menos, eu tive 3 percas, assim, radicalmente. Perdi minha filha, perdi meu irmão, perdi minha avó, 4, e meu avô ao mesmo tempo. E aí eu fiz o pacto com o diabo. Eu não acreditava mais em Deus, em nada, e fiz o pacto com o diabo. Aí daí começou a minha trajetória aí na vida do demônio. E o demônio foi me dando força, foi me dando sabedoria, foi me dando coragem,
montei uma facção com 20 pessoas, onde que eu tomava conta. E o que eu falava era lei. Não precisava fazer nada, tudo que eu precisava estava comigo, minhas armas e o dinheiro. E fui indo nessa vida, e quando eu deitava, dormia, eu vi os demônios me acusando, né? E eu não tinha para onde fazer, que eu não tinha um amor de pai, não tinha um amor de mãe. Eu fui conhecer minha mãe, eu tinha 17 anos, e minha vida foi destruída através disso. Eu tentei mudar, lutar sozinho, eu não consegui. E eu continuei caminhando, até que chegou uma hora que Deus falou: filho, eu quero você. Conheci um ministério, fiquei 3 anos frequentando esse ministério, e depois eu comecei a caminhar sozinho, não tinha mais força, voltei de novo a fazer as coisas que eu não queria, 7 vezes mais. E não tirei vida de ninguém, mas fiz assalto à mão armada, montei a quadrilha de novo, onde que todos precisavam de mim, eu estava ali fornecendo ali droga, armas. E foi quando entrou a minha esposa aqui, que ela já deu testemunho da vida dela aí também, que é um testemunho tremendo, que ela começou a lutar pela minha vida. Apareceu o Christian Amar, né, que é discípulo do pastor Fernando, a pastora Regina, aí, que são 12. E eu queria matar meu líder, né, eu tinha que matar ele. Porque como eu estava no mundo traficando, fazendo as coisas erradas, na prostituição, tudo, e a Valéria apareceu com um folder lá em casa, lá, com um jovem com a mão para cima, assim, e ela falava que era igreja. E eu não acreditava nisso, porque eu estava acostumado na prostituição, naquela negócio de orgia, troca de casais e tudo, e eu imaginei que meu líder e a minha esposa e minha líder estavam nessa orgia. E eu fiz um plano para me matar os dois, só que no dia que eu ia matar os 3, só que no dia que eu ia matar os 3, já tinha uns pessoal já combinado já, a gente sequestrar eles, e aí ele apareceu lá em casa. Ele apareceu lá em casa e falou que queria conversar comigo, usou uma estratégia de levar eu num barzinho, a gente lá comemos algum negocinho, tudo, ele falou: você quer beber? Você pode beber, fica à vontade. Aí eu falei: não vou beber, o que você vai beber? Eu vou beber uma Liber. Eu falei: eu bebo com você, ruim demais. Eu falei: vejo a hora de sair daqui para me tomar uma cachaça de verdade mesmo. Ele só falou para mim assim, falou: filho, você que nem gato, você tem 8 vidas, essa é a sua última vida, é a sua última chance. Aí eu falei: tá bom então, beleza. Vamos para a igreja? Eu falei: vou. No domingo, que era para ir para a igreja, eu sofri um acidente com o meu carro, dei PT no meu carro, e sofri só um acidente no queixo. Estava alcoolizado, cheio de droga, a polícia veio me socorrer, não prendeu o carro e não fez nada comigo. E eu fui para casa, e decidi em diante, eu decidi a seguir a presença de Deus, e o Cristo foi essencial na minha vida. Através dele mesmo, que eu acordei e falei assim: agora eu tenho uma família. Tive umas recaídas, lógico que nós somos falhos, vai para o encontro, tudo. O mundo está aí dando vários manjares para nós. Só que a gente fica meio atento, fica acordado, fica triste. Mas só que na hora que o diabo vem assim, ó, transformou, e se você não estiver preparado, com alguém do seu lado para caminhar com você, dando a mão para você, você vai e cai. Mas quando eu caí, meu líder estava lá para me ajudar, me deu conselho e me mostrou de novo onde era o caminho verdadeiro, e o caminho verdadeiro aqui é na El Shaddai. Apesar que eu ia matar ele, mas Deus sabe de todas as coisas. E a parte financeira também foi extraordinária. Depois que eu sofri o acidente, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava super bem, só que tudo que eu ganhava, eu consumia em droga, e os piores e os melhores puteiros que tinha aí pela região, eu frequentava. E aí, Deus falou assim: você vai vir comigo, limpou tudo, perdi carro, perdi emprego, perdi tudo, só não perdi a esposa porque ela estava na fé. E quando eu fui conversar com ela, que eu vim do encontro, que eu fui confessar para ela tudo que eu fiz, só a misericórdia de Deus mesmo, porque ela foi guerreira e está do meu lado até hoje. E aí comecei, da estatura onde que eu estava ganhando bem, comecei a trabalhar de motoboy, e aí comecei a sofrer os acidentes um atrás do outro. Meu líder falou assim: vamos orar, que isso não é para você, vamos orar. E começamos a orar, e eu falei: meu Deus do céu, não vai chegar nunca. Fui trabalhar numa empresa de transporte, que é até do nosso pastor Fernando, do pastor Antônio, uma benção, trabalhei com ele lá um tempo, e surgiu outra vaga em outra empresa também, que é onde que a Karine toma conta. E comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarifado lá, e a única coisa que eu só perguntei para
pessoa que me contratou lá está me entrevistando. Ela falou, vou rebaixar sua carteira, porque você tem um valor alto na sua carteira. Eu falei, ó, eu só quero saber, tem oportunidade nessa empresa de crescer? Ela falou, tem, essa empresa é ótima. Eu falei, então, só isso que eu preciso. Comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarifado. Em intervalo de 3 meses, fui promovido para motorista. Em intervalo de 6 meses, fui promovido para supervisor. E estou lá até hoje, lá. E a empresa me deu um carro. Eu tenho um carro para mim circular, para ir para a empresa e para vir para a igreja. E fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, líder do avivamento. Amém? Bom, nós temos um discípulo cuja filha viajou com a família e eles foram para a cidade de Piraju, no interior. E lá na cidade, essa moça foi numa cabeleireira. Quando chegou na cabeleireira, sabe como é que é, né? Começou a fazer as unhas, tal, começou a bater papo, conversando com a cabeleireira, e começaram a falar de Deus, das maravilhas que essa mulher estava experimentando, e essa moça também começou a contar que tinha uma experiência com Deus, e etc. Aí essa cabeleireira, essa manicure que estava fazendo as unhas dela, disse assim, olha, eu queria tanto encontrar um homem. Uma vez eu fui num congresso, fui na cidade de Sumaré. E nesse congresso que eu fui, tinha um homem lá que começou a orar pelos enfermos. E você sabe, eu tenho um filho que nasceu com uma sentença, que ele nunca poderia andar porque os pés eram tortos, tinha toda uma deformidade nas pernas. E quando teve esse congresso em Sumaré, um pastor orou pelo meu filho. E foi assim, foi uma coisa interessante, porque esse pastor, ele desceu do altar e começou a procurar no meio da multidão, e esse pastor dizia assim, olha, tem uma criança que eu preciso orar por ela, que ela tem uma deficiência nas pernas, e o Espírito Santo está me tocando. E aí ele foi no meio da multidão, que chegou justamente nessa mulher e no filho que estava com ela. Esse homem orou, e depois, isso já está fazendo 10 anos. Essa criança hoje, ela anda, está perfeita, está de pé. Aí essa moça virou, né, para a filha do discípulo e disse assim, eu queria tanto achar esse homem. Falou, mas como é o nome dele? É Fábio Abud. Foi o apóstolo. Foi esse servo de Deus. Amém? E conta que a moça disse. Conta que a moça disse, é o meu pastor. E aí ela virou e disse, Fábio Abud? Ah, o apóstolo Fábio Abud é o meu pastor, amém? Podemos dar um aplauso ao Senhor bem forte pela vida do apóstolo, pelo poder do Espírito Santo que opera nesse lugar através da sua vida, apóstolo. Nesse congresso, eu me lembro que foi uma coisa assim bem interessante, porque o apóstolo René, ele tinha acabado de ser ungido apóstolo, e ele disse assim, o manto apostólico é um manto de milagres. Então, ele colocou os 12 estaduais no altar, e ele disse assim, Deus vai dar uma palavra de conhecimento para cada um dos 12, e o pastor, a pessoa vai dar, esse pastor, cada um dos 12 estaduais vai dar essa palavra de conhecimento, e aí, por exemplo, de acordo com a palavra de cura que esse pastor der, por exemplo, pessoas com problema de câncer, os que têm câncer venham na frente, pessoas com problema disso, venham na frente. Então, aquela pessoa a quem Deus dava uma palavra de conhecimento, ia lá orar por os que estavam com aquele tipo de problema. E quando chegou na minha vez, eu tive esse discernimento espiritual, de que havia uma criança com problemas neurológicos, com problemas que impediam essa criança de ter os seus movimentos perfeitos e de andar. Mas eu desci e não apareceu ninguém. Então eu comecei a andar, porque era muito claro aquilo dentro de mim, que existia uma pessoa ali com esse problema. E a moça não saiu do lugar, porque primeiro tinha uma multidão afluindo pelos corredores para ir lá para frente, e segundo que ela estava com a criança, que não andava no colo.
E aí, quando eu estava passando perto, assim, que eu desci, que eu fui andando pelo corredor, ela me chamou, falou, vem cá, vem aqui, ó, olha aqui a criança da qual o senhor falou está aqui. E aí eu orei pela criança lá e eu não sabia o que tinha acontecido. Eu orei e não aconteceu nada na hora. 10 anos depois, a gente fica sabendo que Jesus curou aquela criança. Amém? Então, vamos dar um aplauso ao Senhor.